Esse tema, para que espiritualizasse, ele foi solicitado agora em dezembro passado, porque como as casas agora, cada uma pede um tema, geralmente fica difícil de trabalhar, né? O tema no decorrer do ano. Família Luz lá em Macaé, foi feito lá em Macaé. Então, a irmã, a amiga, às vezes, pediu, aí eu sugeri esse tema, porque parece ser um tema muito óbvio, né? Para todos nós, para que espiritualizasse. Mas é sempre bom lembrar um pouquinho das nossas necessidades, já que na verdade nós falamos de nós mesmos, né? Porque a gente pensa assim, em grandes projetos, eu vou mudar o mundo, temos que mudar o mundo, temos que modificar tudo que está acontecendo no mundo lá fora, e chega a altura da nossa vida e fala assim, caramba, o que eu fiz para me modificar? Pois se eu, no individual, não me modifico, se cada um de nós não procurar nos modificar, no sentido de melhorarmos, fica basicamente impossível de mudar o mundo. Então, quando fala de espiritualizar-se, é tudo muito pessoal. Nós trocamos ideias acerca do assunto. Está dirigindo? Está dando provimento? Muito alto ou não? Deixa eu ver qual vai ser o lado da caneta, que toda vez é uma coisa. As nossas chagas, né? Nós sabemos que todos nós temos as nossas chagas ainda, em grau maior ou menor intensidade, que é o orgulho e a vaidade. Todos nós carregamos ao longo do tempo essa chaga da humanidade que faz com que sejamos egoístas, que faz com que pensemos em nós. Nesse momento, por exemplo, né? Está todo mundo calor, todo mundo pensando no período de final de ano, início do ano, descanso, vamos dizer, justo para todo mundo, uma rotina, uma jornada intensa. Então, uma família quer fazer seu lazer, todo mundo quer fazer sua brincadeira, seu entretenimento, e às vezes esquecemos, né, da delicadeza, da gentileza. Aí vamos para o trânsito, eu tenho que chegar primeiro na praia, eu tenho que ter o melhor espaço na praia, eu tenho que ter isso para minha família, eu tenho que ter aquilo outro, eu tenho que preparar rapidamente a mesa do Natal, só tinha um chefe, então eu levo, para que eu vou levar? Vou deixar para o outro, aquela correria. Depois você passa, a gente fica se perguntando, para que essa correria toda, né? Para que essa ganância toda? E muitas vezes esquecemos do convidado ilustre, que é Jesus, e esquecemos que, eu particularmente, eu tenho preparado muito para o mês de dezembro, porque de uns anos para cá eu tenho ficado um pouco assim, particularmente meio aflito, falando assim, não, eu não posso viver dezembro, eu tenho que fazer um dezembro diferente. Parece que o mundo quer resolver tudo em dezembro, a casa tem que ser pintada, tem que ser consertada, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Fulano vai chegar, fulano já veio, deixa eu ver. Chega na hora, a gente até dorme, quando o mês já passou, né? Aquela data que está esperando, a pessoa já foi embora, não curtimos, que estão preocupados com o presente que ia dar, o outro se chateia, porque no meio oculto ele não gosta daquilo, ele sempre escolhe um bom presente, mas por que ele sempre ganha qualquer coisa? Se é que existe qualquer coisa, né? Por que sempre a gente fica insatisfeito com o que o outro faz? Que expectativa, né? Vai ser. Eu, por exemplo, foi muito engraçado, né? Minha esposa levou um espumante para na hora do ano novo, eu nunca tinha essa coisa de abrir assim, eu fiz, eu vou acertar na hora que falar do meia-noite, pô, né? Aí o que acontece? Eu falei, esse negócio, o último que eu tentei abrir, ficou machucando minha mão. Porque o negócio é ruim de sair, né? Eu vou deixar tudo desarmado, faltam 9 minutos, eu vou ficar quietinho, sentado na areia. Por quê? Vai dar meia-noite e vai fazer aquilo bacana, né? Mas eu e minha esposa, porque a gente quis passar sozinho Deus, exceto os convidados que estavam aqui nas outras. Eram muitas as pessoas, passamos ali junto com elas. Nossos irmãos conhecidos, eu fiz isso, faltava 9 minutos, tanto que eu não falei com ela, tirei com todo cuidado lá, coloquei o espumante assim na perna assim. E nisso que eu pedi para falar com a aposentar, para fazer a foto, começa a me preparar, né? Eu olhando para o céu, aí, bum! Aí, amor, por que você chorou? O negócio não foi eu, não. Então, assim, a gente deixa, né, de ter essa noção de tempo, de viver essas coisas, porque todo mundo faz. Mas nós somos todo mundo, né? Cadê a nossa individualidade? O que realmente nos traz bem-estar? Então a gente começa a parar para pensar sobre o nosso orgulho, nosso orgulho. Por que tem que ser desse jeito? Por que a prece não pode ser uma boa música, um bom hino, né? Eu vim aqui, cheguei mais cedo, eu vou cantar, eu estou precisando, porque a gente precisa estar se espiritualizando o tempo todo. Então não tem essa de que a gente que fala aqui na frente, que faz a coisa, que limpa a casa, que arruma, que prepara,
geralmente somos os mais endividados. Quando nós desencarnarmos, vocês vão ver a situação, fica até com vergonha, mas deixa isso para lá e vamos trabalhar. Não é verdade? A intolerância. E nós falamos um pouquinho da intolerância. É exatamente isso. É aquela coisa do horário. Eu mesmo, por isso, gente, que eu não sou palestrante. O palestrante não pode ficar falando da vida pessoal. Eu gosto de conversar acerca do Evangelho. Então, assim, agora mesmo eu estava lá em cima, falei, porque teve uma amiga que botou lá 19 horas lá, no início da palestra, não vou dizer quem foi. Eu falei, mas terça-feira é sempre 19h30, mas é ano novo, né? 19 horas. Aí minha esposa atendendo os netos, minha filha para ir embora, que não ia embora. E eu lá de cima, eu falei, amor do horário, você sabe que eu tenho que ir no horário, eu tenho que estar lá falando. Mas você precisa falar alto para todo mundo ouvir. Eu falei, é mesmo, né? Aí aquela coisa, vai pedir desculpa, você vai estar falando daqui a pouco lá, né? Amor, desculpa, mas será que eu pedi desculpa, que eu pedi desculpa? Ou pedi desculpa porque eu ia estar falando, eu precisava da ajuda dos amigos para falar? Então nós temos que começar a nos observar, mas nos observar nas pequenas atitudes, né? E eu me sinto bem quando eu falo de perceber, são puxões de orelha, aquela coisa de você já ter uma ideia preconcebida do outro, né? E fulano bateu aqui em casa essa hora, está precisando de alguma coisa. Vai falar algumas vezes só foi te ver. E às vezes até está precisando de alguma coisa, mas está nos testando, e na maioria das vezes cai no nosso teste. Então por quê? Somos intolerantes ainda, não é o caso de vocês aqui do Sobe Cabelo, né? Não é o nosso caso. Somos intolerantes, não pode deixar de ter feijão, não pode deixar de ter o quê? Aqueles negócios, lentilha, né? Aí minha esposa achou bonitinha, ela levou um monte de carocinho, que negócio, para ter dinheiro. Aí ela pegou lá, como é que é o negócio? Não, a garganta, romana. Mas só podia chutar 5 para guardar 5 caroços, mas estava tão bom que eu comecei a comer mais, né? Falei, agora tem mais de 5 caroços, o que é que eu faço? Mas assim, com todo respeito, porque aqui são os artigos de fé de cada um, né? A gente tem que olhar tudo bem, artigo de fé, mas não fazer desse artigo de fé uma intolerância, algo que não podia deixar de ter sido feito, algo que tira a nossa paciência, que deixa de curtir. Às vezes a gente espera o ano todo aquele familiar, aí quando chega vem aquele barraco de família. Um quer levantar para a praia, a praia já está cheia. O outro que vai depois. O outro quer comer churrasco, mas o outro quer comer peixe. O outro se irrita que não pode falar sobre aquele assunto, aquele outro. Então nós temos que pensar mais sobre nós, né? Às vezes até a nossa brincadeira mesmo é geradora de certas confusões na família, com os amigos, né? E aí, tá aquele teu marido mal ainda, e fulano, aquele parente, a gente brincando, a gente costuma dizer o que a gente chamaria de verdade, e que na verdade não teria nem necessidade de dizer, porque se nos analisarmos também, muitas vezes somos muito chatos. Tem horas que eu não tenho paciência comigo. Eu falo assim, para de pensar um pouco, para de falar. Então assim, a gente tem que entender que cada um está no seu estágio e que nós temos que trabalhar em nós essa questão da intolerância. Nós precisamos trabalhar também a impaciência, né? Aquela coisa toda de que eu, por exemplo, eu quis assim, ajeitar, faltam 5, 9 minutos, que deixar tudo direitinho para dar tudo certo. Mas por que não deu certo? Só estourou um pouquinho antes, né? E quando rompemos no horário de verão? Eu falava assim, eu que tenho um estoque, ele falava assim, agora tem que estar feliz ano novo de novo. Mas não, assim, tá bom. Tem que abraçar todo de novo. Não, tá bom, já deu. Porque a gente rompia antes ou depois? Até agora eu fico em dúvida com o horário de verão. Antes, né? Então quando dava 1 hora, tinha que fazer tudo de novo. Mas já tinha sido tudo feito já. Então assim, não tinha como voltar. Não é? Já tinha sido quase tudo feito. Algumas pessoas aguardavam. Então nós temos que imaginar que nós não estamos também sozinhos na Terra. Não sou eu também que tenho que buscar o pão, que enfrentar o avistão, pode fazer propaganda? Não, avistão daqui pode falar, né? Enfrentar o avistão, mercado. Não sou eu o único que estou atrás das promoções. Não sou eu o único que estou correndo para a praia para ver um lugar que tem a sombra. Não sou eu o único que tem que sair com o meu carro. Eu disse, poxa, meu fulano não parou com a minha passagem. Detalhe, quando você dá passagem para alguém, você quer ser caridoso, o de trás já está te levando. Parou por quê? E começa a buzinar, né? Aquela pressão toda. E nós temos aí uma cultura muito bacana nesse período de ano na nossa cidade, que é a confraternização nacional de pessoas que dirigem o país todo. Eu, como você dirige o fogão, então não posso nem falar muito, mas dá para notar que o negócio fica diferente.
né? Fica assim, Deus, que não tenha colisão, que não tenha colisão, porque é tudo muito chato, né? Eu fico só ali orando assim e parando para pensar como nós somos intolerantes no trânsito, intolerantes para fazer tudo. E a impaciência é constante. A injustiça, né? A injustiça, nós sabemos que existe a justiça divina, que ela é perfeita, mas a injustiça dos homens, o nosso próprio julgamento. Quantas vezes nós olhamos para o outro e falamos, já fez aquela cara porque não está bem, ou porque bebeu, ou porque fez isso, porque fez aquilo outro, e às vezes não. E a nossa cara? Já paramos para olhar a nossa cara? Eu acho que a gente fica até assustado de parar para pensar em olhar. Quantas expressões nós fazemos em determinados momentos do dia em relação à pessoa que está do lado? A gente não precisa se envergonhar, mas quantas vezes somos injustos com tudo e com todos? E quantas vezes somos juízes, né? Principalmente daquelas pessoas públicas que aparecem o tempo todo? Olhando essa situação com esse irmão nosso, o Papa, né? Eu particularmente gosto muito dele. Eu até pensei assim, por outro lado, gente, mas deve ser meio enjoado também, né? Você, como pessoa pública conhecida, você tem que estar o tempo todo, 100% sorrindo, abençoando, as pessoas te puxando, quase te arrebentando, né? E assim, a pessoa é humana. É humana, por mais que você não, ele é assim, um representante, mas é um ser humano. É um ser humano que merece carinho, merece respeito, entendimento. Que nem diga, né? Foi lá e pediu perdão. Ensinou para a gente, mas ele é um ser humano como nós. Estamos aqui falando como vocês estão aí sentados, mas estão trabalhando também. Porque na nossa doutrina não existe ser passivo. Todos nós somos ativos em ação. Nós podemos estar sentados momentaneamente ouvindo alguém falar e trazendo uma palavra para nós. Mas ao mesmo tempo estamos trabalhando, estamos sendo assistidos, incluídos a ter mudanças em nossas vidas. Porque ninguém veio para ficar ganhando uma cadeira, sentado na cadeira o tempo todo. Nós somos seres ativos de um processo progressivo de evolução. Então, seja o Papa, seja o dono da calçada, todos eles estão desvalor perante a Deus. E qualquer um de nós temos a condição de errar e cair em equívoco, né? E nós tomemos cuidado com esse órgão que temos falador, porque realmente, se fosse só fala, né, gente? Quantas vezes pensamos, chegamos nem a falar, mas criamos, porque o pensamento é criador e ele se propaga no fluido cósmico universal. Uma vez pensado, você pode usar assim um antídoto para poder tentar apagar, através da meditação, através de contar até 10, a aguinha da paz que Chico Xavier falava, né? O repensar com a palavra boa no lugar daquilo. E é muito difícil se vigiar, gente. É muito difícil cuidar da gente. É fácil, tranquilo? Não é? Mas qual que eu encontro tempo para cuidar dos outros? Não é cuidar, né? Intrometer a vida dos outros. Então, assim, talvez seja mais fácil a gente estar apontando para os outros, ser injusto com os outros, do que ter realmente um trabalho conosco. Um trabalho de meditação, de introspecção, um trabalho de conhecer-se a si próprio. E essa música que nós vamos cantar, como nós conversamos antes, todo mundo lembra, tá? Só na capela, São Francisco chegando para mais aqui, não tinha sido combinada essa música, exatamente para aquelas questões daquelas pessoas que muitas vezes não se enquadram, não se vê enquadrada no nosso mundo, ela não se vê enquadrada nas coisas que acontecem, porque segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, tem as justiças, né, a justiça no caso, os sofrimentos que eles estão, as aflições na vida atual ou na vida passada, mas elas ainda são necessárias? São necessárias. Então me ajude a cantar essa música aqui, quem não souber mais a leitura labial, bem-aventurados os aflitos. Se não podes ter um lugar sequer para descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris, cantam os teus lábios, falas da coragem
E o Pai jamais vai desamparar. Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que não reclama, que vive, mas que sofre, mas que tenha a sua consolação na vida futura. E nós muitas vezes esquecemos de lembrar que somos espíritos eternos e que nossa finalidade é a vida futura. A vida presente é uma passagem. E trocamos os papéis, invertemos. Agimos como se estivesse na vida presente, a vida eterna, e que a vida futura fosse uma breve passagem. Porque nós somos espíritos. O desamor. Até nós que estudamos, que tentamos seguir os preceitos da doutrina, sermos cristãos, olhamos diante desse mundo, tantas coisas que acontecem, e falamos assim: é falta de amor, né? É falta de amor. Quanto desamor que acontece, quanto sofrimento nesse momento, nossos irmãos, na Terra, outro lado do planeta, crianças, amor adoecido, nos lares. Quanta falta de caridade para conosco mesmo, de compreensão. Às vezes somos tão exigentes conosco. Às vezes não parece que o amor não está na Terra, gente? Hein? O que vocês acham? Não estou entendendo. Quem está falando? Não concorda? Mas você acha que existe desamor na Terra ainda? Sim. Mas totalmente? Não, Mas também vai por que isso? Por que não? Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Por que não totalmente? Sempre alguém, Alguém mais? Por que não? Não existe só o desamor na Terra. Porque também seria talvez o que eu quero olhar, O que eu quero ver? O que eu quero acreditar? Até de uma situação pior que haja, que ocorra, pode ser o germe do amor em estado latente. Um exemplo de uma reportagem que eu vi, eu gosto de pegar essas coisas de tragédia, acho que não é legal, eu sei o que está acontecendo, então nós podemos ajudar de outra forma, com o pensamento, com as preces, com as vibrações. Mas como o desfecho foi diferente, não sei se vocês lembram, passou uma reportagem falando de 10 anos atrás, aquele momento de Réveillon em Angra dos Reis, que muitas pessoas desencarnaram, um desencarno coletivo, 52 pessoas. E o caso de uma família que perdeu as duas filhas, Os pais perderam não sei se era duas meninas. E aí foi muito difícil, aquela coisa toda. Aí foram dar um local, plantaram uma árvore, onde colocaram as cinzas dos corpos das crianças e foram tentando entrar em acordo de fazer a inseminação, E foram agraciados com 3 lindas crianças, que hoje têm 10 anos, duas meninas e um menino. E brincam na árvore que onde foram os despojos das irmãs que estavam lá. E a família irradiante e feliz. E assim, a gente fica contagiado com aquilo. Numa mesma existência, renascer, porque às vezes a gente acha que a gente tem problemas. Mas quando pegam situações dessas, exemplos desses, falam como que o amor está vivo, como que o amor existe, apesar de ainda estarem muitos ainda cegos, ainda na escuridão, desprovido de luz, mas há de convir também que a violência diminuiu também. A gente não para porque os meios de comunicações hoje, mas porque tudo chega muito rápido. Mas é lindo a gente procurar, em toda situação, perguntar, falar: Senhor, o que de bom tem ali? O que pode nascer daquilo ali? E outros exemplos, Mães que perderam os filhos de forma muito violentas e hoje militam pela causa, trabalham para outros filhos, pessoas que superam as suas dores e retomam o seu cajado e seguem a trabalhar. Por quê? Não julgando quem fique parado, porque a dor é de cada um. Nós entendemos que, apesar de seja qual for o sofrimento, quando se trabalha no bem e busca-se uma renovação, uma fé, você trabalhando com uma vida futura. E aquele que foi também está contemplando a sua vida futura, porque quem está desencarnado não pode parar de trabalhar, não pode parar de crescer, seja a condição que ele desencarnou. E nós não temos condições de avaliar ninguém se está bem ou não, Isso é muito pessoal. E Jesus trabalha até os dias de hoje, Deus trabalha sempre. Então, por que nós ficaríamos parados? Então, seja qual for a nossa dor, seja qual for o sofrimento, nosso atavismo, seja o que for que faça com que paremos e estacionemos,
Pensemos com carinho e busquemos avançar. Por mais que doa, por mais que soframos, pela perda de um ente querido, por algo que nos faz falta, se amamos de fato, desperta. Despertar enquanto que dorme, siga, tenha fé, tenha esperança e renova, porque nós não estamos falando dessa vida somente, nós estamos falando de avanços espirituais, e aqui é uma trajetória fundamental para cada um de nós. É por isso que, apesar do desamor ainda, nós temos que ter fé, esperança e lutar pelo amanhã. A violência, ela pode ser constante. Geralmente nós falamos da violência, dessa violência que eu chamo de dominância, que nos assola, que nos tira o sério, que nos deixa assim, perturbados, nos tira o sono. Mas a violência é exatamente aquele bom dia que te deixou às vezes de dar aquela irritação. É quando que, preocupado com o horário aqui, com a responsabilidade, também me justifica, lá de cima eu fui e falei com minha esposa daquela forma. Foi uma violência. Mas eu não quis ser violento, mas foi a violência. A violência está na nossa expressão. Na hora que você vai chamar a atenção de alguém, vai conversar, e que você tem que acalmar, e você não consegue se controlar. E que a gente vai conversar com a pessoa, e geralmente a gente vai apontar, fazer apontamentos. Aí eu trago aqui de volta um exemplo de uma tribo, onde um dos seus membros, um dos índios, foi cometido em erros, em falhas. Aí o clã, aqueles índios mais velhos, anciões, reuniram-se todos no círculo e colocaram o índio que teve a sua falta no meio. Ele no meio ali e todos ali em torno dele. Aí o que aconteceu? Aconteceu que cada índio daquele mais velho chegava perto dele e falava assim: fulano de tal, eu te agradeço a atenção do meu filho, por mim de tal lugar, do afogamento. Eu te agradeço o outro, a casa que você fez. Olha, quando você protegeu as mulheres que estavam à beira do rio, que viu tal animal. E cada um falava de uma qualidade para aquele índio, quando talvez ele esperasse que fosse apontada a falta que ele fez. Será que nós já paramos para analisar e aprender com os seres mais chamados mais simples, às vezes até ignorantes por nós, pelas crianças? Olha que forma interessante. Talvez se fôssemos nós, o dedo já fica naquela posição, e dali começamos. Você sempre foi assim, sempre foi assado, desde pequeno, aí trazendo coisas assim, uma mistura, uma confusão mental, que ao invés de ajudar a pessoa a se reerguer, refletir sobre a sua falta, a gente ajuda, às vezes ele fica mais envolvido ainda nas suas dificuldades, porque acaba dizendo: eu sou assim mesmo, eu mereço isso. Como uma vez, eu com um aluno, uma vez na escola, conversando com um aluno, falando: meu filho, que eu não sou a favor de certas coisas, cada um tem sua opinião sobre o regime escolar. Tipo assim, o aluno está indisciplinado, tira a educação física. Mas a educação física não é para dar disciplina? O aluno está disciplinado, tira alguém de artes, tudo que ele gosta. Mas a arte, também deve ter chegamos a outros aspectos. Por que não usar a arte para mostrar e para ele? Aí tem uma escola de dessa forma: meu filho, você já perdeu tudo, já perdeu a educação física, já perdeu. E não adianta, são cada município, cada local tem sua forma de conduzir as leis do homem. Aí não castigo. Eu já perdi tudo mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou ruim, eu não gosto, eu não sou ruim. Não, você não é ruim, não. Vamos mudar isso daí. Então, quer dizer, nós acabamos, através da educação, falseando a nossa educação e trazendo malefício para o indivíduo, rotulando. Porque eu não vejo ninguém falar, acho muito bonito, quando fala assim: e está vendo aquele médico ali? Eu dei aula para ele. Aquela professora dei aula, aquela servente dei aula, aquele recepcionista dei aula. Mas aquele irmão que se cometeu em erro que está presidiário, aquele presidiário ali, foi meu aluno. Ele foi aluno de quem? Quem embalou? Quem abraçou? O que aconteceu na sua história? Eu não estou justificando ele hoje. Mas o que aconteceu na sua trajetória? Ele é de quem? Passou pelas mãos de quem? Pelos olhares de quem? É igual muitas vezes falamos assim: nossa, aquele rapaz do lado, bem que eu sabia que ele era estranho, porque ele tinha uns comportamentos esquisitos, ele fez isso, nossa, aí todo mundo vê, mas
Às vezes nós somos tocados, não é para dar lição de moral a ninguém, não é para esculachar ninguém na tua popular de falar, não é para criticar ninguém, mas você é tocado para você despertar ali o coração dele, tratar com ternura. E às vezes a gente tem mais facilidade de fazer isso com o outro do que aquele que está do lado em casa. Mas se você se sentir tocado, vai e fala. Se ele vai atender, se ele vai sair dali e fazer coisa errada, mas faz. Porque às vezes naquele momento nós não temos percepção, mas existe uma série de elementos espirituais, amigos, todos no campo vibracional, preparado para que você atue e que ele atue. E muitas vezes você recebe. Porque nós que estamos procurando aquilo de espiritualizar, tem momentos na vida que a gente está tão assim para baixo, tão isso, tão aquilo, que a gente quer passar escondido debaixo da escada, mas parece uma pessoa lá no ambiente que a gente nunca viu falar, uma criança, e fala uma palavra que nos desperta. É aquele despertar despretensioso. Acho que eu estou do meu lado aqui, vamos lá. E peraí. Não. Os espíritos, a criação, a origem dos espíritos. Nós falamos um pouquinho de nós, vamos voltar um pouquinho em relação à nossa criação enquanto espíritos, que estamos em matéria, nós somos espíritos. A questão, vamos relembrar a questão 76 do livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E podemos dizer ainda que Deus cria os espíritos até hoje. E que Deus é bom, maravilhoso e bondoso e não nos quis criar fantoches. Temos personalidades próprias e temos condições próprias de chegarmos à evolução. E o livre-arbítrio, com a inteligência, com o desenvolvimento do ser, nós temos o livre-arbítrio. Aquele livre-arbítrio que vai definir, que nós podemos definir, tipo assim, agora sou dono do meu nariz, não como nós somos jovens, né? Aquele sonho de ter a própria liberdade nas mãos, mas a gente esquece de saber que existe também responsabilidade, muitas vezes. Eu vou ser livre, dono do meu nariz, do nariz, se fosse só do nariz, né, gente? Vou chegar a hora que quero, vou sair, não preciso dizer, posso fazer, posso comprar, não comprar, enfim, vou fazer realmente quem eu quero ser, agir como eu quero fazer na minha casa. Mera ilusão, né? Mas a gente vai aprendendo que é importante esse processo na vida de cada um. E aí vem o momento das escolhas. E com as escolhas, nós sabemos que muitas vezes procuramos caminhos tortuosos, caminhos melhores, vamos marcando ao longo da jornada nosso corpo perispiritual. Muitas vezes trazemos doenças de outras existências, viciações, temos ainda nossos calcanhares de Aquiles, porque ninguém está aqui, ninguém é perfeito, nós estamos aqui para melhorar, mas Deus nos deu livre-arbítrio. E essa lei de livre-arbítrio, como todas as leis do Pai, é tão assim forte como todas e soberanas, que até a condição pior que nós achamos talvez, que é o indivíduo cometer contra a própria vida, né, o ato de tirar a própria vida, é permitido, né? Porque é muito séria essa questão do livre-arbítrio. E ao longo da jornada, nós vamos vendo as consequências disso tudo e, comitantemente, aguardando de forma inata aquele sentimento brotado em nós, lá no espírito, de que existe um Criador, de que precisamos lidar com todo o cosmos, precisamos conseguir lidar com esse turbilhão de coisas que vivemos. E a lei de reencarnação, meio facultado, corremos para chegarmos à evolução, porque nós não vamos queimar etapas. Podemos sim estacionar, mas nós precisamos reencarnar, não só de corpo em corpo, mas na mesma existência. Eu até brinco, nós podemos renascer novamente, renascer em atitudes, em gestos, em forma de pensar, em tentar ser você próprio, em tentar se observar dentro desse sistema, o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim, o que eu quero para a minha vida, o que eu posso passar melhor para a educação dos meus filhos, sabendo que eles serão gerenciadores de suas próprias vidas, com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, irmãos.
Então a reencarnação é algo fabuloso, porque através da lei de justiça e amor, que você vai descobrir, meu Deus, né? Quem realmente sou, quem realmente fui. Talvez quem tenha sido, pouco importe agora. Eu estou agora para melhorar. Mas se fizermos um exame, cada um dentro de si, vai analisar o que nós fomos ontem, sem precisar fazer regressão, pelas nossas aptidões, tendências. Mas Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o importante disso aí, que estamos melhores do que há 100 anos atrás. Nós somos a melhor versão nossa, da nossa cópia. Nós somos o melhor ser humano para nós mesmos do que fomos ontem e estamos aqui hoje. E através da reencarnação que nós vemos a justiça divina, que o Pai não pode ser injusto. Se não fosse a reencarnação, uma criança teria câncer, que teria cometido essa criança, uma criança com tantas deficiências, né, congênitas, com situações de grandes, extremas dificuldades, e outras pessoas tão bondosas durante a vida, com tanto sofrimento. Que Deus de justiça seria esse? Mas Deus é amor. Deus não vê apenas uma existência, e através da reencarnação e o véu do esquecimento que nos faz crescer. Será que teria? Eu gostaria tanto de lembrar. Eu não gostaria, não. Deixa como está. Porque lembranças do passado só se houver necessidade para você alavancar nessa vida, né? Porque assim, se hoje eu estou melhor do que ontem, do que há 100 anos atrás, melhor do que isso só Jesus sabe. Então assim, nós temos que melhorar a cada dia e se preocupar com isso. O que eu estou fazendo do hoje e do agora. 2019 passou, 2020 chegou, né? Mas se eu desencarnar daqui a uma hora, meia hora, será que eu vou estar bem? Será que eu vou me sentir resolvido? Ou será que eu vou pensar no guarda-roupa que está com melhor tudo fala baixo, está gravando, né? Então, das coisas que eu não fiz, que eu deixei de fazer, os afetos, as amizades. Será que já paramos para pensar? Eu tenho um trabalho do passado, não sei se você lembra disso, que diz quando desencarnarei. Exatamente essa reflexão para como estarei no momento em que falou, acabou, vamos continuar o trabalho a praticar, está na hora de vir, acabou a validade. Como é que vai ser isso, né? Isso vai soar como um assalto, como uma frustração. Talvez esse motivo seja o motivo para que eu pare para pensar e faça de cada dia como se fosse o último dia e da melhor maneira. Por que eu vou viver em atrito com o senhor, com a senhora, com outro irmão? Por que vamos viver em atrito se a qualquer momento talvez não tenha tempo nem de arrumar a mala? E para que a mala? Eu já sou uma mala, né? Mas tudo bem. Então assim, nós temos que parar para pensar sobre o que nós queremos enquanto espíritos e nos prepararmos para esse momento, que pode ser qualquer ano, qualquer momento, qualquer instante, mas que seja suave, que seja leve, sem culpa, sem remorsos, sem falar, deixei de abraçar, deixei de amar, deixei de agradecer, deixei de elogiar. Eu só apontei. A 133 do Livro dos Espíritos diz: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. Aí se ele sempre seguiu o caminho do bem, para que ele vai ficar reencarnando, né? Então, se ele já falou sobre o que ele reencarna, aí o Espírito da Verdade responde: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, eles estão dando o próprio testemunho. Se eles são melhores, tornar-se-ão melhores ainda, mas estarão reencarnando conforme as suas necessidades até que se faça necessário. Até para que a gente possa ver determinados exemplos, né? Pessoas comuns mesmo. Lembra aquele senhorzinho que morava tão, ai, que homem maravilhoso, tinha isso, tinha aquilo, mas nunca reclamou de nada. Que paz aquele homem tem? Da onde vem aquela paz? Aquele homem nem ler sabia dele, fazia um óculos com óculos. Mas que vida! E eu tenho tudo e não tenho nada. São os espíritos que reencarnam e que nós muitas vezes não entendemos, porque Deus é imparcial. Esse espírito que está sempre trilhando no caminho do bem, ele foi criado igual euzinho aqui
simples e ignorante, que muitas vezes ainda continua ignorante, como todos nós fomos criados. Mas só que ele, por natureza dele, procurou seguir caminhos melhores. O maior mandamento, né? Eu gosto muito dessa passagem de Jesus, porque nos fala que está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todavia os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu passei a ter um olhar diferente para essa parte, por quê? É aquela história, né? A gente fala: amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força. E o segundo, amar teu próximo como a ti mesmo. Mas aí cai naquela situação que a gente já conversou aqui em outros momentos. Se eu não me amar verdadeiramente, não é egoísmo, não é individualismo, me cuidando, vendo melhor o meu pensamento, me nutrindo espiritualmente, me abastecendo de coisas boas, de coisas saudáveis, tendo a vida mais saudável, nutrindo bons pensamentos e ações, como que eu vou amar outra pessoa? Eu vou achar que eu amo, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se ele manda amar ao próximo como a ti mesmo, significa que você tem que primeiro se amar e saber se amar, primeiramente a Deus, depois a você e ao próximo. E se nós não nos cuidamos de nós, aquela pessoa que cuida de todo mundo, mas que não cuida de si, o interesse talvez seja outro, mas ele não está de fato amando o próximo. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. E quando Jesus diz que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, é como se nós pegássemos. Jesus é muito inteligente, esse espírito, né? É muito evoluído, realmente um exemplo. É como se nós pegássemos toda a Bíblia, todo o conhecimento, toda a lei contida, toda a lei em Moisés, em todas as leis, e resumisse nesses dois mandamentos. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo, porque se primeiro a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, se ama realmente alguém, você não deseja o mal, você não precisa de perdão nem ser perdoado, você não vai querer nada, você não vai desejar as coisas dele, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer nada. Enfim, está resumido tudo ali. Então isso é muito fabuloso. Como é que ele consegue resumir tudo em uma frase, em dois mandamentos? E quando se ama a Deus, de fato, nós estamos aprendendo a amar a Deus, nós já amamos, mas não amamos na totalidade. Significa que toda lei de amor e justiça e bondade, nós já estaremos empregando essa lei em ações. Então, quando se ama a Deus dessa forma e ao próximo, está toda ali, toda a nossa religiosidade, todo o nosso aprendizado. É muito interessante. E como espiritualizar-se, né? Aí você vai para o campo também da meditação de cada um. Como é que eu posso me espiritualizar? Porque será que dá para viver no mundo de hoje, principalmente sem se espiritualizar? Consegue, né? Como teve algo, está em alta a questão da meditação, né? Jesus meditava. Quantos momentos Jesus se isolava em contato com o Pai, né? Em elevação de pensamento. Às vezes a gente tem receio de se isolar conosco mesmo. E é tão importante a gente ouvir a voz da nossa consciência, nossos amigos espirituais, se isolar desse burburinho de tudo, burburinho de conversa, né? Em algum momento do dia ou da noite, é muito importante. Por isso que há essa necessidade entre nós. A esperança. Elimine a expectativa, nutra, crie a esperança. Porque a expectativa de alguma coisa, quando ela não acontece como a gente quer que ela aconteça, ela vai ter frustração. Às vezes eu me vejo de uma criança, né? Porra, eu quero fazer assim, quero fazer. A minha esposa fica lembrando, né? Aí quando vê que ele não saiu, você tem uma ideia. O amigo Cosme está aqui? Tá? O Cosme já foi? Tá. O Cosme pegou esses dias tentando pescar, ou alimentar os peixes, né? Aí eu, desde julho, eu consegui ir para a praia, preparei, pule, merendinha para mim, meu neto, minha esposa, tudo direitinho. Aí já deixar o carro, minha filha levar o carro, preparei o equipamento de pé, aí esqueço o molinete. Já cheguei na praia com uma criança. Aí eu olhei e falei, espera, eu vou
dentro. Aí ficava olhando o pessoal com o pescoço assim. Aí depois eu ficava rindo, falei, gente, o cara faz palestra. A pessoa me explica. E por quê? Porque eu falei, mas revisa, né? Matou os peixinhos. Aí meu neto, vou lá, eu falei, não quero não. Vai na água, ela veio me consolar para não me deixar. Gente, é assim mesmo, gente, é incrível como que a gente tem umas atitudes, eu, né? Vocês não, ninguém aqui é assim, tá certo? Mas assim, aí eu fiquei, mas eu sei, quando eu vi, eu falei, aí veio meu neto, né? Aí eu vou lá. Aí eu peguei, fiz um caniço lá, ainda pegou 4 peixinhos, aí meu neto chegou em casa, poxa, meu avô esqueceu o menino contando, né? E pegou 4 peixes desse tamanho. Eu nem corrigi ele, né? Que era... Aí o meu filho, seu avô pegou peixe, foi sim, não foi, avô, não foi. Davi, deixa pra lá. Mas assim, essa história para nos ilustrar, gente, como que nós somos crianças pirracentas ainda. Pelo amor de Deus, você não vai me reconhecer. Mas para que isso, né? Para que isso? Às vezes a gente fala assim, não, mas tinha que ter aquele tempero ali, tinha que ter alcaparra. Se algum dia alcaparra, não tem alcaparra, e acabou o dia, acabou todo mundo, né? A gente briga, a gente... Então, assim, são coisas que não devem estar em nós. Mas depois eu dei risada, sabe? Dei risada comigo e falei, cara, não, por que eu todo dia esquecendo a barra? Acho que já é idade, né? Eu vi molinense esquecendo a barra. Aí vejo o próximo lá de manhã lá, não fui, sardinha, eu falei, amor, quero comer sardinha, Deixa para outro dia essa história. Aí eu voltei, tá com o copo, você não foi almoçar não? Não fui, já peguei não sei quanto. Aí no final cheguei mais sardinha em casa. Aí você pegou, pelo menos pegou. Eu falei, não, foi meu amigo que me deu. Já foi o começo, né, gente? Aí minha esposa vira grande estímulo, amor. É melhor separar de querer pescar. Mas eu também não cantava na doutrina espírita. Um menino da juventude, ele falava assim, Marcelo, você gosta de canto? Eu falei, gosto. Você gosta de um jovem, né? A gente está acordando nas mocidades. Você gosta? Então eu vou te arrumar um canto bem longe de mim para você cantar. Mas eu peguei aquilo como, sabe, um estímulo, eu falo, gente, canta. Aí um dia você vai ouvir, quando você canta legal, né? Entendeu? Um dia você vai ouvir. Mas eu comecei a cantar assim. Aí quem sabe se eu insistir em pescar, eu tenho que ter a mesma fé. Então, gente, vamos ter esperança sempre. Seja qual for a doença, seja qual for a dificuldade que a gente vem passando, entendeu? Aquele dia você não é para maltratar o peixinho, não é para levar, mas sempre pode ter esperança. Mas na vida da gente, falando sério, não crie expectativa, crie esperança. Mas porque se não acontecer, você vai estar fortalecido e se preparar. Quantas coisas nós deixamos de ter e que descobrimos no futuro que era preciso não ter para nos tornarmos quem somos hoje? Será que se eu tivesse todas as bicicletas que eu queria ter tido, hoje eu seria quem eu sou? O mini bugre na época, outro dia falando assim, aquele sonho que a gente fala assim, né, que os filhos têm, mas a gente não conseguiu realizar contando. Aí falei do mini bugre, porque ainda teve uma fase, na nossa fase na escola de patins, aí era patins de ferro, de plástico, não, era só vapor, mas você podia ter de plástico. Aí virou o filho, pai, compra agora, o pai falei, não, mas não é a mesma coisa. Mas ficou tudo bem, ficou resolvido, entendeu? Mas vamos ter esperança. Não vamos criar expectativa sobre a vida, sobre as coisas, cobrar de alguém e culpar outra pessoa por uma coisa que a gente não conseguiu. Eu não estudo porque eu tenho certa idade, hoje eu poderia, mas é porque eu passei o tempo todo sem querer criticar e julgar. Tem cada um seu motivo, criando os filhos. Estuda. Vai para a internet, cria uma forma de estudar. Quer dançar, dança. Quer fazer balé, faça. Uma atividade esportiva, faça. Não espere. Nós somos um todo. Nós precisamos dar o nosso testemunho de vida para quando esquecer o molinete, não achar que o dia acabou. Que o dia pode ser feliz mesmo sem molinete. Nem que seja com os peixes. Mas a gente tem que saber fazer a limonada. Tem que fazer a limonada, gente. Tem que brincar de poliana. Quem já viu de poliana? É da minha época, da nossa época é pouquinho, já viu outra coisa, né? Gente, poliana, brincar de ser feliz. A menina quebrava a perna e ficava feliz porque quebrou a perna, você podia tomar um sorvete. E ao operar a garrafa. Tudo ela fica, entendeu? Então a gente tem que encontrar um motivo bom. Porque o Pai não castiga ninguém. Quem nos castiga somos nós mesmos. Com pensamento, com julgamento, achar que o outro fez de propósito. Achar que o outro escondeu o molinete, achar que ele já vende, mas se amando.
E nós somos perigosos, porque estamos muito perto do homem velho. O homem velho está aqui do lado ainda, entendeu? Então a gente tem que procurar nos libertar. O amor. O amor é o alimento de todas as almas. O amor é que nutre nossa vida. O amor que nos faz ver, sentir o mestre na essência. O amor é capaz de te movimentar e você fazer algo por alguém que você nunca viu. Mas faça por você também. Faça por cada um de nós. Ame-se para você poder amar quem está do seu lado, né? E reconheça o quanto você precisa melhorar ainda. Mas não aponta não, gente. É muito difícil quando apontam para a gente. Porque é difícil. Eu sei que às vezes é para despertar. Mas como que eu tento despertar no outro que o outro precisa melhorar? Eu uso da compaixão. Eu uso de uma técnica para se aproximar, para falar, olha, você precisa entender a gente diferente, como esqueci o molinete. Agora ficou, gente, perdão. Então, a gente precisa saber como fazer, mas também ter caridade conosco. A fé, né? A fé, tem até uma série, Maria de Magdala, né, na Netflix, tem muitas coisas boas, uma série linda. Eu olhei primeiro, quantos capítulos tem? Depois eu penso se vou assistir. Aí eu olhei, eram 60. Que coisa feia, que espírito preguiçoso, estudioso, né? Vai falar, porque são 60 capítulos, não. Aí eu comecei a assistir despretensiosamente, mas me mostrou um Jesus tão próximo a nós, uma história de Pedro, envolvimento, compreensão de Judas, a própria Maria de Magdala. Se os aspectos históricos estão totalmente corretos ou não, eu não posso afirmar, mas eu sei que me fez muito bem, e também muito bem para outras pessoas. E Jesus alertava Pedro o tempo todo sobre a fé. Jesus falava, quando você pedir alguma coisa ao Pai, peça com fé. Mas como é pedir com fé? É você pedindo na certeza de ter aquilo já realizado, aquilo já pronto, você não vai ofender ninguém, você não vai ferir ninguém, tirar nada de ninguém, que aquilo já esteja concretizado. Peça com fé. E aí, minha gente, se aconteceu ou não, é com o Pai, e conosco também. Por quê? Às vezes aquilo ali pode ser tanto a libertação como algo não muito bom para o Espírito. E ele sendo o Pai, que é amor e igualdade, ele vai saber se aquilo realmente vai ser útil para nós. Mas peça com fé. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Então nós pedimos com fé, porque às vezes você vai pedir essa existência e vai ganhar em duas à frente, né? Ou o Pai vai dizer assim depois, você vai saber, ó, você lembra que você pediu isso muito na última existência? O Pai já tinha te passado aquilo em 4 existências anteriores. Olha o que aconteceu. Mas peça com fé. Nutra a fé. Não perca a fé e não perca a esperança e acredite sempre. Ali é o bronzinho buscado. Autoconhecimento, né? O precursor da doutrina espírita, conhece a ti mesmo. Não tem como espiritualizar-se se a gente não se conhecer. Não reconhecer essa parte ranzinza que a gente tem, egoísta, de querer as coisas para nós, que as coisas tem que fazer do nosso jeito, né? Se eu sou cozinheira, a cozinha tem que ser do meu jeito. Minhas panelas ninguém mexe, não. Que não tem pelo, não. Isso aqui é segredinho de família. Gente, pelo amor de Deus, vamos ensinar aí quem souber. Tem internet, tem na Ana Maria Braga, ninguém guarda mais nada. E ninguém leva nada. O que é nosso, gente? Pelo amor de Deus, nem o nariz é meu. Né? Então, assim, a gente tem essas coisas, né? Recebeu, para, distribui, é dando que se recebe. Abre o coração, se liberte. Crenças antigas, né? Não pode fazer assim, isso vai dar errado, que deu errado com a avó, com a bisavó. Vamos analisar, vamos meditar sobre aquilo ali. Eu vou levar prejuízo a alguém, isso vai tirar algo de alguém. Então nós precisamos nos conhecer, sempre nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, diz o filósofo. Porque através desse autoconhecimento é onde nós vamos parar para pensar as áreas que eu devo me dedicar melhor. Para quando esquecer o molinete, não dá petizinho de criancinha mimada, vai parar de filhinho de mamãe e papai. E não foi, entendeu? E assim, a gente vai aprendendo, não desvalorizar a nossa dor, reconhecer as nossas faltas, mas não permanecer no erro. Né? Levanta-te e anda. Reconhecer que mesmo em sofrimento, somos instrumento de trabalho e divino. E que mesmo nas férias, no período festivo, início de ano, final de ano, a gente não pode baixar a guarda da espiritualidade, porque não é o caso de vocês, mas grande parte, talvez comigo também, a gente acaba caindo naquele marasmo, que preguiça,
tem que lembrar que espiritualidade, bons pensamentos, bons atos, é todo instante, é o tempo todo. Atividade na casa espírita, na igreja, seja onde for, elas acontecem. Nós estamos assim com boas horas, né? Mas fazendo esses bons horas, esse momento de descanso, um momento para que possamos também retomar a nossa vida e sem nos perdermos naquilo que às vezes não nos comprometemos. Se comprometeu tanta coisa de 2019 a 2020 e vice-versa, que a gente se esquece das nossas metas. Mas vamos pensar nas coisas mais possíveis, para alcançando gradativamente, sem esquecer da espiritualidade. Otimismo, manter sempre o otimismo é importante. Alegria, né? Por mais que soframos, tenhamos dores, dificuldades, sempre a alegria do cristão, como a gente sempre fala aqui, uma amiga, irmã, Maria Teresa, né? Que o sorriso é o cartão de visita do cristão. Mas aquele sorriso espontâneo, aquele sorriso que a gente fica alegre pelo fato do outro existir. Ter amigo, ter amizade, ter corações afetuosos não significa estar o tempo todo do lado dessas pessoas fisicamente. Elas podem estar distantes, passando o tempo que passaram, os anos que passaram, até desencarnar, mas a gente vai estar sempre junto a esses corações. Porque quem tem amizade, tem amor, não vai cobrar. Vai compreender que quando você muda de trabalho, muda de cidade, muda de vida, né, casa ou descasa, que tudo toma novos rumos, novos ciclos, novas oportunidades. Então nós temos que manter sempre a alegria, a fraternidade. O perdão é um exercício constante. A gente achar que não tem a quem perdoar, você perdoa por alguém. Se não tem por essa existência, é maravilha. Nós vamos deitar, vamos levantar, né, na nossa prece matinal ou noturna, lembrar daqueles que nós causamos muitas perdas no passado, com certeza espiritualmente podemos ter causado, ou mesmo na atualidade da vida presente, que às vezes magoamos as pessoas sem nos perceber, e às vezes julgamos as pessoas que ela ali naquele momento ela nem está ali, olhou para você e falou mecanicamente com você, e às vezes a gente já fecha, acha, já cria uma novela, né? Uma situação. Então o exercício do perdão deve sempre ser exercitado, e a coragem é o dom esquecido que Jesus fala no livro de Neo Lúcio, Jesus no Lar. A coragem, ela sempre tem que haver. A gente pode ter toda essa virtude, mas se não tiver a coragem de enfrentamento, de lutar, de buscar uma vida melhor, de saber respeitar o outro e saber agir de forma diferenciada, conforme Jesus agia, não a coragem dos homens que cometem violência, mas como que Jesus agiria nessa situação que estou passando agora? Qual seria o olhar do Mestre? Como deveria agir? É essa coragem a qual nos referimos. E a espiritualidade. Nós devemos trabalhar essa espiritualidade constantemente, porque Deus é amor, seja através da natureza, dos sinais mais simples que tenho na vida, através da meditação. Nós temos que estar sempre preparados a trabalhar. A bibliografia, passar rápido. Eu tenho uma mensagem aqui para todos nós, já finalizando nosso estudo, do livro Convivendo com Você, de César Braga Said, chamada Afetação. Aprenda a lidar melhor com as críticas que são dirigidas. Se alguns são especialistas em verificar os defeitos e imperfeições alheias, outros desejam o seu aperfeiçoamento e apontam as falhas para que você evite maiores desastres em seu caminho. A crítica sincera e bem intencionada faz ver o que o elogio nem sempre revela. A limitação apontada nos desperta para a realidade que precisa ser encarada e modificada. Se não analisar equilibradamente nenhuma crítica recebida, aborrecendo-se e reprimindo-se, dará prova de presunção, perdendo a oportunidade de mudar e crescer. A terra só produz quando revolvida e trabalhada.
pedra necessita ser esculpido a marteladas para deixar de ser o que é. Os grãos de trigo, quando triturados, transformam-se em farinha, antes de virarem pão. A poda fortalece as árvores. A lapidação revela o brilhante escondido. Você pode e deve antecipar-se a críticas, percebendo-se, conhecendo-se, melhorando-se em suas relações. Ao mesmo tempo, avalie como dirige aos outros as críticas que considera necessárias. Você pode dizer a verdade, mas considere se o momento é apropriado. Observe se, ao falar, consegue destacar também as qualidades das pessoas. Ao enumerar as falhas de alguém, você o faz sem esquecer as suas? Você tem cuidado apenas com o que diz ou também leva em conta a maneira de dizer? Não viva melindrado com certos comentários. Recicle todo esse material e siga o curso que a vida lhe aponta. É a sua própria consciência que você presta contas. Ame-se, mas tenha cuidado com o excesso do amor próprio, com o valor excessivo que atribui à sua personalidade. Discorde dos rótulos e chapéus que tentam lhe colocar, mas recorde-se que algum chapéu deve ter o tamanho adequado à sua cabeça. Tentando viver sem melindres e afetações, você certamente será mais feliz. Aí tem uma frase de Richard Beck que diz: seus amigos saberão o que está acontecendo no minuto em que o virem, enquanto os conhecidos não poderão descobrir nada em 1 milhão de anos. Essa mensagem final eu vou passar depois dessa música, tá? Essa música, Noite e Dia, é uma música que eu coloquei como final também da nossa conversa de hoje. Ela fala exatamente da esperança que nós temos que ter diante da vida, diante dos embates do dia a dia, a todos nós. E está escuro ali, eu não sei como é que vai fazer. Eu vou começar e a gente vai junto ali. Vamos. E descobre caminhos por entre sementes de luz, banhada de amor e em paz. Segue passo de pé sobre as pedras, com todas da dor, sua visão. Começa um dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar seu futuro, descansa em paz. Poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredite em si mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer como um rumo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o
Agradecemos ao Pai pelo sol, pela chuva, pela vida, pelos amigos, pela luz, pela rotina da vida que se estende, pela vida eterna, pela espiritualidade amiga, pelos recursos de estarmos aqui, pelos recursos de estarmos melhores do que ontem, por toda a vida, por a cada dia, aprender a amar, a espiritualizar-se, aprender a distribuir, aprender a aceitar, aprender a lutar, a ter esperança, fé e harmonia, para melhores dias alcançar, e que seus lares possam estar abertos para a vinda do amigo e ilustre convidado Jesus, que o culto, por mais difícil que seja realizar, não deixe de ser feito o culto no lar, pois através dele que nós teremos forças e energias para lutar, para vivenciar, para distribuir paz, amor e fraternidade, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos. Que tenhamos uma boa noite, que tenhamos uma boa reflexão. Estamos aqui para aprender, estamos aqui a nos instruir, estamos aqui a lutar para sermos melhores a cada dia, não pelo outro, por nós, enfim, e por todos nós. Que Jesus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Feliz 2020. Estamos juntos.